O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus quer que sejamos pessoas fervorosas na fé. Deus não nos quer pessoas apáticas à sua palavra, ao seu ensinamento, ao seu modo de nos ensinar um caminho e para aderirmos a esse caminho. Nós ouvimos na primeira leitura hoje esse momento da libertação que Moisés estava conduzindo esse povo. Uma libertação que exigia muito esforço de todos. Até mesmo começaram a sentir falta, começaram a sentir, começaram até mesmo lembrar de situações que eram do tempo da escravidão. Que saudade das panelas do tempo da escravidão. Que saudade das cebolas do Egito. Mas eles esqueceram que estavam escravos ali. E a gente não pode esquecer que estar com o Senhor, fazer essa travessia com o Senhor em vista de alguma libertação, vai exigir de nós provação, como a leitura mesmo falou. Vai exigir de nós muito empenho, muita força para seguirmos aquele objetivo, aquela palavra que o Senhor nos deu e mantermos firme a nossa fé ali. Podemos até mesmo lembrar ontem, né? Nós celebrávamos Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Ela, depois da sua conversão, depois de ser curada por Jesus, ela não abandonou o seguimento de Jesus. Ela permaneceu até o fim. Tanto é que foi a ela que Jesus apareceu como ressuscitado por primeiro. Foi aquela que deu exemplo de seguimento. Isso que o Senhor pede de nós. E Ele é muito próximo a nós nisso. Ali, utilizando de Moisés, Deus falava ao seu povo para não desanimar, para permanecerem em pé em meio às provações, em meio às lutas da vida, porque senão
o nosso coração vai ficando como foi falado aqui hoje no Evangelho. Às vezes temos que ter esse grande cuidado de não ter um coração em que a semente cai na beira do caminho. A palavra é falada, mas permanece sem fecundar a nossa vida, sem fecundar, sem entrar no nosso coração. E aí, qualquer um leva aquela palavra, ou até mesmo nós não damos tanta atenção à palavra que o Senhor dá, que qualquer ventinho contrário já não faz com que nós vivamos aquela palavra e até mesmo ouçamos aquela palavra, porque não damos condições para aquela semente fecundar, porque ela não caiu numa terra boa, ficou na beira do caminho, sem enraizar. Outros corações são aqueles aí que caem num terreno pedregoso. São aquelas pessoas que até ouvem a palavra de Deus, que até ouvem a mensagem. A palavra de Deus até a pessoa reflete um pouco, mas ainda não é aquele coração disposto a dar um passo em vista da caridade, em vista da prática daquela palavra que caiu no seu coração, que ficou na superfície. Aquela pessoa que só ouviu. Mas eu não vou viver não. Aquela pessoa que só lá na Patagônia, tá? Participa da missa por cumprir o preceito e não para viver a fé. Então fica somente na superfície. Até mesmo algumas pessoas falam, né? Eu vou lá assistir a missa. Já ouviram esse termo, né? Assistir a missa. Assistir, eu assisto na TV, né? Quando nós estamos aqui, nós participamos da Santa Missa. Temos a nossa função litúrgica aqui. Mas aqueles que têm um coração assim pedregoso são aqueles que até ouvem, mas não se movem para que aquela palavra realmente possa produzir vida na sua própria vida. E o outro coração, do ponto de vista assim negativo, né, que Jesus coloca nessa parábola, é aquela semente que cai aí nos espinhos, que a pessoa não consegue, não permite que aquela palavra seja fecundada na sua vida, mesmo quando está nas provações. E quantos são os problemas que nós temos, né? Se eu passar o microfone para cada um e falar assim, fala um problema seu. Nós vamos querer falar até outros, de tantos que a gente tem. E aqui o Senhor nos questiona, o que eu faço com os problemas que me aparecem na vida? O que eu faço com as provações que vêm ao meu encontro? Permito que eles me sufoquem? Ou com o auxílio da palavra, eu os enfrento? Eu domino aquele problema. E eu sempre digo que quando aparece um problema, significa que vai ter uma solução. Vai ter uma solução. Às vezes não no tempo que a gente quer. Mas o importante aqui é perseverar e não deixar se afundar naqueles problemas que vão aparecendo. E às vezes aí, esses problemas eles ficam maiores do que a palavra do Senhor na nossa vida. Mas não temos que desanimar, não temos que desistir. O que o Senhor pede para nós, termos esse outro coração aqui, onde as sementes caíram em terra boa. E se nós estamos aqui nessa Santa Missa hoje, um dia uma sementinha caiu nesse coração bom, nessa vida bonita que nós temos, e a palavra fecundou, e produziu frutos. E a gente tem que ter o cuidado de continuar produzindo frutos. Algumas coisas, né? A gente pega o exemplo das plantas, né?
Eu gosto muito de dar o exemplo da roseira. A roseira, ela é tão bonita, né? Só que se eu não podo na hora certa, no tempo certo, ela vai até nascer uma florzinha, né, jardineiro? Vai até nascer uma florzinha, mas não vai ter aquela força que é própria da rosa, em que pode vir um vento que não vai despetalá-la. E tem momentos na nossa vida que é assim também. A gente tem que florir, produzir muitos frutos, e aquilo que não foi tão bom a gente poda para produzir mais frutos novamente, no tempo certo, num tempo oportuno. E como nós vamos produzir esses frutos? Como vamos produzir essas flores bonitas na nossa vida? Como vamos fazer com que esses dons apareçam? Cada um do seu jeito, cada um do seu modo. Graças a Deus nós somos diferentes uns dos outros. Olha aqui que a palavra fala de uma maneira tão bela, né? Algumas sementes produziram a base de 100, outras 60, outras 30, mas produziram. Produziram. E aqui, a gente não tem que ficar comparando a nossa vida com ninguém. Ah, aquele lá está fazendo mais, aquele lá está fazendo... Se você está fazendo, está colocando a palavra do Senhor em prática, é isso que o Senhor quer de nós. Que ela seja colocada em prática. O fruto aí vai aparecer. A semente, ela morre para que realmente nasça. Muitas coisas morrem em nossa vida para que a palavra apareça. Isso que é importante nós sempre lembrarmos. Porque se eu penso em fazer conforme o outro faz, nós não temos a mesma vida do outro. O que é importante é nós olharmos atentamente para aquilo que eu posso fazer para viver a palavra. A partir da palavra, uma vida pela palavra. Até tem aquele refrãozinho do Salmo 118, 119. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Deixar-me guiar pela palavra. Caminho seguro. Caminho de fecundação da palavra para produzirmos bons frutos.